A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Se a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, se uma espiritualidade sadia só é possível quando está centrada no outro, precisamos identificar quem são os órfãos e as viúvas de nossos dias. Todos nós sabemos que a palavra órfãos se refere a pessoas que perderam os pais em algum momento de suas vidas. Órfão é aquele que é desprovido do cuidado e do amor oferecido pelos pais. Algumas pessoas se tornam órfãos na infância, outros se tornam na adolescência, na sua juventude, ainda outros na fase adulta. Estes órfãos são filhos sem pais, filhos desamparados e muitas vezes abandonados pela sociedade da qual faz parte. Também é do conhecimento de todos que a palavra viúvas se refere a mulheres que perderam seus maridos e que não se casaram novamente. Portanto, a palavra viúva se refere a uma mulher que foi casada e com a morte de seu marido ficou desprovida do cuidado e do amor de um homem. Uma mulher viúva é uma mulher desamparada e muitas vezes esquecida pela sociedade da qual faz parte. Tiago certamente está preocupado com uma religiosidade que não se traduz em ações concretas de amor. Ele está chamando a atenção dos irmãos, afirmando que não existe uma espiritualidade genuína sem que esta se traduza no cuidado prático dos órfãos e das viúvas. Mais à frente, ele afirma esta verdade, dizendo que a fé sem obras é morta. A preocupação de Tiago não era algo novo para o contexto judaico, e muito menos era uma característica de uma nova espiritualidade criada pelos seguidores de Cristo. De fato, Deus de Israel, a quem Jesus chama de Pai, sempre se preocupou com os órfãos e com as viúvas, assim como também sempre se preocupou com todos aqueles que eram explorados, oprimidos e privados de seus direitos como seres humanos. Podemos ver essa preocupação em vários textos bíblicos no Antigo Testamento, mas eu vou citar apenas um texto hoje. No texto que iremos ler, o profeta Malaquias anuncia as seguintes palavras de juízo da parte de Deus para o povo de Israel. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias coloca os órfãos e as viúvas dentro do mesmo contexto de exploração e opressão vividas pelos trabalhadores judeus e estrangeiros dentro da sociedade judaica. Quando Tiago diz que precisamos ter uma espiritualidade centrada no outro, ele está pensando primeiramente naqueles que se encontram neste estado literal de opressão. Precisamos estar atentos aos nossos órfãos e viúvas dentro de nossa igreja. E isto se deve porque estes não têm o referencial do provedor em suas vidas. Se hoje a ausência desse provedor já causa um grande impacto negativo no desenvolvimento daqueles que são órfãos e daquelas que são viúvas, imagina essa realidade dentro de uma sociedade totalmente machista, como nos dias de Tiago. Mas podemos afirmar que ele também estava pensando em todas as pessoas
que se sentiam órfãos e viúvas pela perda da sua cidadania, de sua dignidade como ser humano, abandonado pelo seu país, explorado por seus governantes, oprimidos por aqueles que deveriam zelar pela justiça. Estes são os órfãos da pátria, viúvas e viúvos do Estado. Ele estava pensando em todos que viviam na miserabilidade e que não encontravam forças para se levantarem. Assim como o profeta Malaquias. Podemos confirmar esta verdade nos versos do capítulo 2, verso 14 ao 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A igreja de Jesus Cristo precisa ser a esperança para todas estas pessoas. A igreja de Jesus Cristo precisa cuidar destas pessoas, conforme a orientação de Tiago.